Se sua vida está um caos, não é o mundo que falhou, é o seu caráter que perdeu forma. Respeito não desaparece por acaso, ele some no exato momento em que você passa a tolerar a própria desordem. Você sente que faz força, trabalha, tenta ser correto, e mesmo assim sua vida parece torta, sem respeito, sem peso, sem direção? Então encare a verdade. Não é azar, não é o mundo, não é o sistema, é o modo como você vive. Ordem, honra e respeito não surgem do nada. Eles são o resultado direto de caráter praticado todos os dias. Confúcio ensinou algo simples e brutalmente ignorado. Quando o indivíduo perde a retidão, tudo ao redor apodrece. Relações quebram, filhos se perdem, pessoas se tornam fracas, confusas, ressentidas. A sociedade não cai primeiro, o indivíduo cai primeiro, e você sente isso por dentro quando olha para sua rotina e percebe que não há forma, não há padrão, não há dignidade no que você faz quando ninguém está olhando. Escreva nos comentários, em silêncio e sem teatro: ordem vem antes do respeito. Só continue se essa frase te atingiu. Confúcio não falava de motivação. Ele falava de Li, rituais e condutas corretas, não como cerimônia vazia, mas como disciplina diária que endireita o ser humano. Falava de Ren, humanidade, não como bondade fraca, mas como firmeza moral que impede você de agir de forma baixa. Falava de Yi, retidão, a capacidade de fazer o que é certo mesmo quando ninguém aplaude. Quando sua vida está desorganizada, não é falta de sorte, é falta de forma. Você acorda sem direção, fala sem cuidado, promete e não cumpre, exige respeito sem ser respeitável. Confúcio foi claro: quem não governa a si mesmo, não governa nada. Quem não honra pequenas ações não constrói uma vida honrada. O respeito que você cobra do mundo é o reflexo exato da ordem que você mantém dentro de casa, no trabalho, na palavra e no comportamento. Se você quer mudar o resultado, não discuta ideias. Mude conduta. Endireite o gesto. Ajuste a rotina. Pare de agir como alguém perdido esperando reconhecimento. A pergunta que fica aberta e que você não pode fugir é simples e incômoda. Qual hábito desordenado você está protegendo enquanto reclama que a vida não te respeita? Você acorda todo dia com a sensação de que está sempre correndo atrás, mas nunca chega. Trabalha, se esforça, tenta fazer o certo, mas algo continua fora do lugar. Isso não é falta de inteligência, não é falta de capacidade, é falta de ordem. Confúcio ensinou que quando a vida perde a forma, o ser humano perde o respeito. Primeiro o próprio, depois o dos outros. Nada floresce em terreno caótico. A desordem diária vira caráter fraco com o tempo. E caráter fraco cria uma vida fraca, mesmo que por fora pareça ocupada. Você vive apagando incêndios porque nunca construiu estrutura. Promete demais, cumpre pouco. Começa coisas que não termina. Reclama de ser ignorado, mas não se leva a sério. Confúcio foi direto. A raiz do caos externo é a indisciplina interna. Não existe honra em uma vida sem constância. Não existe respeito por alguém que não respeita a própria palavra. A desordem não grita. Ela corrói em silêncio. Você quer reconhecimento, mas vive atrasado. Quer estabilidade, mas não tem rotina. Quer ser ouvido, mas fala sem pensar. A vida responde exatamente ao que você pratica, não ao que você deseja. Confúcio ensinava que o homem correto começa ajustando pequenas ações, não discursos. Quem não governa o próprio dia, jamais governará o próprio destino. Isso dói porque expõe responsabilidade. A maioria das pessoas quer mudar o mundo sem mudar hábitos. Quer colher honra sem plantar disciplina. Mas honra não é opinião alheia, é consequência. Quando você vive de forma frouxa, o mundo te trata de forma frouxa. Não é injustiça, é coerência. Confúcio nunca prometeu conforto, prometeu alinhamento entre ação e resultado. Você sente que perdeu valor porque abriu mão de princípios para facilitar a vida. Pequenas concessões viraram padrão, e o padrão virou identidade. Confúcio alertava: quando o homem abandona o que é correto para evitar esforço, ele troca dignidade por conveniência. O preço aparece depois, em forma de vazio e frustração. Relações quebram porque não há respeito, mas respeito não nasce de carisma, nasce de postura. Você não sustenta limites, não sustenta decisões, não sustenta silêncio. Confúcio ensinava que o homem nobre fala pouco e faz muito.
O vulgar fala muito e faz pouco. Observe onde você se encaixou sem perceber. A desordem moral sempre vem antes da desordem social. Famílias se desmancham porque ninguém quer assumir o papel que lhe cabe, pais querem ser amigos, filhos não aprendem limites. Confúcio falava de hierarquia não como opressão, mas como clareza. Quando cada um sabe seu lugar, há harmonia. Quando ninguém assume responsabilidade, há caos. Você sente raiva do mundo porque o mundo não te respeita. Mas você se respeita? Você cuida do que promete? Cumpre horários? Honra compromissos pequenos? Confúcio dizia que quem falha no simples não sustenta o grande. A vida não testa você com desafios enormes primeiro. Ela observa o básico. Homens se tornam fracos quando fogem do esforço moral. Mulheres se perdem quando não encontram referência firme. Isso não é ataque, é diagnóstico. Confúcio entendia que a força de uma sociedade começa no autocontrole do indivíduo. Quando tudo vira relativo, ninguém se sustenta. Você vive confuso porque não tem critérios claros. Decide pelo impulso, reage pela emoção, justifica depois. Confúcio ensinava que o homem reto age por princípio, não por humor. Onde não há princípio, qualquer vento derruba. E você sente isso toda vez que a vida te desestabiliza. A honra não é algo que você exige. É algo que você constrói em silêncio. É fazer o certo quando ninguém vê. É não negociar valores por vantagem rápida. Confúcio chamava isso de retidão. Não é moralismo. É estrutura interna que impede a vida de desmoronar. Você quer paz, mas vive em guerra consigo mesmo. Diz que quer mudar, mas repete os mesmos padrões. Confúcio foi claro. Conhecimento sem prática é ilusão. Não adianta concordar com a verdade se você não a encarna no cotidiano. A vida não responde a ideias, responde à conduta. A sensação de vazio vem quando não há coerência entre quem você diz ser e como você vive. Essa fratura interna cansa. Confúcio ensinava que a harmonia começa quando palavra e ação caminham juntas. Quando não caminham, nasce a vergonha silenciosa que você tenta ignorar. Você não precisa de mais informação, precisa de alinhamento, precisa decidir que tipo de pessoa você será nos detalhes. Confúcio não falava de perfeição, falava de constância. Errar e corrigir, errar e ajustar. Nunca abandonar o caminho correto por preguiça. A vida parece injusta porque você compara esforço com resultado sem olhar o método. Confúcio diria que esforço desordenado gera pouco fruto. Trabalho sem virtude vira desgaste. Ordem não acelera tudo, mas garante que você não esteja andando em círculos. O respeito começa no autocontrole. Quem não domina impulsos é dominado por eles. Confúcio via isso como perda de humanidade, não no sentido místico, mas prático. Você vira refém de reações. E quem reage demais nunca lidera a própria vida. Você sente que o mundo está frouxo porque você também afrouxou. A sociedade é o espelho ampliado do indivíduo. Confúcio não culpava massas abstratas. Ele apontava o dedo para o comportamento diário. Sempre começa em alguém. Sempre começa em você. Quando não há ordem interna, tudo vira peso. Decidir cansa. Escolher dói. Confúcio ensinava que a disciplina liberta porque elimina o caos da escolha constante. Quando há regras claras, a mente descansa. O alívio que você busca não vem da fuga, vem da forma. Você quer dignidade, mas vive se explicando. Quem vive certo não precisa se justificar o tempo todo. Confúcio via a explicação excessiva como sinal de vida desalinhada. A conduta reta fala por si. O resto é ruído. A honra não grita. Ela se impõe pelo exemplo. Pessoas honradas não pedem espaço. O espaço surge. Confúcio acreditava que o caráter cria gravidade. Pessoas giram em torno de quem é firme. Ninguém respeita quem oscila. Você sente que perdeu tempo porque viveu sem direção clara. Isso dói, mas também revela lucidez. Confúcio dizia que reconhecer o erro é o primeiro passo do homem nobre. Persistir nele é escolha. A partir daqui, tudo depende do que você fará diariamente. A ordem que falta na sua vida não virá de fora. Não virá de política, de motivação, de discurso bonito. Confúcio deixou claro, reforma externa sem reforma interna é encenação. O mundo muda quando o indivíduo muda a conduta. Você está cansado porque vive em contradição. Quer estabilidade, mas alimenta o caos. Quer respeito, mas tolera desleixo. Confúcio chamaria isso de desarmonia. E desarmonia sempre cobra juros emocionais altos. A pergunta que fica aberta sem resposta fácil é direta e incômoda.
Se alguém observasse sua rotina em silêncio por 30 dias, veria uma vida digna de respeito ou apenas esforço desorganizado tentando compensar a falta de forma? Você sente que a vida pesa porque tudo parece exigir esforço demais. Cada decisão cansa, cada dia começa atrasado. Isso não é falta de capacidade, é falta de forma. Quando não existe ordem, até o simples vira fardo. Confúcio ensinava que a desordem não é apenas externa, ela começa no modo como você pensa, fala e age. Quando o interior é frouxo, o exterior responde com caos. Você vive tentando compensar com intensidade o que falta em estrutura. Trabalha muito, mas vive quebrado. Confúcio jamais confundiu o esforço com virtude. Esforço sem direção apenas acelera o desgaste. O homem correto não se exaure para provar valor. Ele vive de modo reto, e o valor aparece como consequência. A falta de honra surge quando você age diferente conforme a situação. Um comportamento para um lugar, outro para outro. Isso cria uma vida fragmentada. Confúcio defendia a coerência como base da dignidade. Ser o mesmo homem no silêncio e em público. Sem isso, você perde peso moral. Você se irrita com a injustiça do mundo, mas fecha os olhos para a própria negligência. Reclama de desrespeito, mas se atrasa. Reclama de abandono, mas não cumpre o que promete. Confúcio era implacável nesse ponto. Quem não honra pequenas responsabilidades não merece grandes posições. A sociedade parece fraca porque indivíduos desistiram de ser firmes. Ninguém quer sustentar limites. Tudo é negociável. Confúcio alertava que quando o certo vira opinião, o caos vira regra. E você sente isso quando não sabe mais em quem confiar. A sua palavra perdeu valor porque você mesmo a desvalorizou. Disse, vou fazer vezes demais sem fazer. Confúcio ensinava que a palavra é um contrato moral. Quando você a quebra repetidamente, destrói a própria credibilidade, mesmo que ninguém diga nada. Você sente vergonha porque sabe que poderia ser mais íntegro. Essa vergonha não é fraqueza, é lucidez. Confúcio via a consciência moral como o último sinal de saúde interior. O perigo real é quando ela cala. A honra não é rigidez cega, é clareza de princípio, saber o que não se negocia. Confúcio falava de retidão como linha mestra da vida. Sem essa linha, você se curva a qualquer pressão. Você quer reconhecimento rápido porque não construiu base sólida. Confúcio ensinava paciência moral. Primeiro se torna digno, depois é reconhecido. Inverter isso gera frustração crônica. A vida sem ordem cria ansiedade constante. Tudo parece urgente, tudo parece atrasado. Confúcio entendia que a ordem organiza o tempo e acalma a mente. Não é controle excessivo, é alinhamento. Você sente que perdeu respeito dos outros porque abriu mão do autorrespeito. Aceitou menos, tolerou o errado, ficou em silêncio quando devia se posicionar. Confúcio dizia que a covardia moral é mais destrutiva que o erro aberto. A disciplina que você evita hoje é a estabilidade que você não terá amanhã. Nada se sustenta sem repetição correta. Confúcio insistia. Virtude não é evento, é prática diária. Você se sente vazio porque vive sem eixo. Tudo muda, tudo oscila. Confúcio ensinava que o homem reto é estável por dentro, mesmo quando o mundo é instável por fora. Essa estabilidade é o que falta em você. A desordem diária mina a confiança dos outros em você. Não porque te odeiam, mas porque você não transmite segurança. Confúcio via a confiança como fruto da previsibilidade ética. Você não precisa de mais coragem para sonhar, precisa de mais disciplina para viver. Confúcio nunca romantizou o sucesso. Ele falava de constância, não de inspiração. Quando você não assume responsabilidade, alguém assume por você, e raramente será do jeito que você gostaria. Confúcio via a responsabilidade como forma de liberdade, não de peso. A honra começa no controle da língua, falar menos, agir mais, prometer menos, cumprir mais. Confúcio repetia isso porque sabia. A fala desordenada revela mente desordenada. Você sente raiva porque sabe que está vivendo abaixo do que poderia. Essa raiva não é contra o mundo, é contra si mesmo. Confúcio ensinava que a correção começa quando você para de fugir dessa percepção. O respeito verdadeiro não é pedido. Ele surge quando sua presença transmite firmeza. Confúcio acreditava que o caráter cria gravidade. Pessoas sentem, mesmo sem entender. A vida correta não elimina problemas. Ela elimina o caos desnecessário. Confúcio nunca prometeu facilidade, prometeu clareza. E clareza muda tudo.
A pergunta que permanece aberta, sem conforto e sem desculpa, é esta: se você continuar vivendo exatamente como vive hoje, sua vida caminhará para ordem e dignidade, ou para um caos cada vez mais difícil de justificar. Você não está exausto porque faz demais, está exausto porque faz errado. Vive reagindo, improvisando, remendando consequências. Confúcio ensinou que uma vida sem ordem consome energia porque tudo vira esforço dobrado. Quando não há forma, até o simples pesa. E você sente isso no corpo e na mente todos os dias. A falta de respeito que você percebe nos outros começou quando você aceitou menos de si mesmo. Pequenas concessões diárias parecem inofensivas, mas se acumulam. Confúcio alertava que o caráter não se perde de uma vez. Ele se desgasta aos poucos, em decisões pequenas que você finge não ver. Você quer estabilidade, mas vive negociando princípios. Hoje cede um pouco, amanhã mais um pouco. Quando percebe, não sabe mais onde está o limite. Confúcio chamava isso de perda do eixo. Sem eixo, qualquer pressão te desloca. A honra não nasce de intenções, nasce de repetição. Fazer o correto uma vez não muda nada. Fazer todos os dias muda quem você é. Confúcio insistia que a virtude só existe quando vira hábito. Fora disso, é discurso. Você sente vergonha silenciosa porque sabe que poderia viver melhor. Não mais rico, não mais famoso, mas mais reto. Essa vergonha não é inimiga, é sinal de consciência viva. Confúcio via isso como ponto de virada, não como culpa eterna. Quando você organiza sua vida, o mundo muda de tom. As pessoas falam diferente com você. O ambiente responde, não por mágica, mas por coerência. Confúcio entendia que a ordem interna se manifesta externamente sem esforço. A disciplina que você evita hoje é o respeito que você não terá amanhã. Nada é gratuito. A vida cobra em parcelas pequenas no começo e em prestações altas depois. Confúcio nunca escondeu isso. Ele apenas mostrou o caminho antes do colapso. Você não precisa ser duro com os outros. Precisa ser firme consigo. A firmeza interna elimina a necessidade de confronto externo constante. Confúcio ensinava que quem se governa bem quase não precisa corrigir ninguém. O vazio que você sente não é falta de sentido. É falta de estrutura. Quando cada dia parece igual, sem forma, a alma se cansa. Confúcio dizia que a ordem devolve dignidade ao tempo vivido. A vida correta não é uma prisão. É uma libertação silenciosa, menos conflito, menos ruído, mais clareza. Confúcio não prometeu felicidade, prometeu alinhamento, e alinhamento traz paz prática. Você chegou até aqui porque algo em você ainda não desistiu, porque no fundo você sabe, a sua vida não precisa ser caótica, ela precisa ser reta. E isso começa agora, no próximo gesto, na próxima escolha simples, feita com consciência. Se este conteúdo te confrontou, curta o vídeo para fortalecer essa mensagem. Inscreva-se no canal se você busca ordem, dignidade e respeito. Não frases vazias. Compartilhe com alguém que está vivendo no caos, mas ainda tem caráter. E diga nos comentários, qual hábito desordenado você vai corrigir primeiro?